A graça e a paz, povo de Deus, que Jesus possa nos abençoar. Que nessa manhã nós possamos ver o agir de Deus nas nossas vidas. Que nós possamos confiar nesse Deus que nós servimos. Que nós sabemos que esse Deus que nós servimos, Ele é tudo nas nossas vidas. Ele é bom, Ele é maravilhoso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou deixar aqui uma palavra no Salmo 101, no versículo 6. O Senhor Deus nos fala assim: os meus olhos procuram os fiéis da terra, para que estejam comigo, o que anda num caminho reto, esse me servirá. Porque todo mundo quer servir a Deus, mas para nós servir a Deus, nós temos que fazer uma preparação, nós temos que se preparar para nós servir a Deus. Nós não podemos servir a Deus de qualquer maneira. Nós temos que servir a Deus de uma maneira certa, de uma maneira reta, né? Nós temos que servir a Ele em espírito e verdade, nós temos que servir Ele com santidade. Não podemos servir a Deus de qualquer maneira, porque Deus anda à procura dos verdadeiros adoradores. Ele anda à procura dos verdadeiros fiéis. Esse que Ele está procurando. Então, se nós não somos fiéis, nós temos que procurar ser. O que Deus está procurando é os fiéis dessa terra. Então, Ele está procurando os verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e adoram em verdade. Então, nós possamos se esforçar, pedir: Deus, me ajuda, Deus, me ajuda. Eu quero servir o Senhor em espírito e em verdade. Eu quero servir o Senhor com sinceridade, com honestidade. Eu quero servir o Senhor não da maneira que eu quero, mas eu quero servir o Senhor da maneira que o Senhor quer que eu te sirvo, para que eu possa ver a tua glória e todos aqueles que eu pregar, falar do Senhor, possa ver a tua glória. Ah, louvado seja Deus, para que o seu nome seja glorificado, seu nome seja gloriado, seja louvado. Oh, papai. E eu vou dar agora o que passou quando eu era criança, na minha infância, né? Vou contar um pedacinho da minha infância, quando eu era criança, né? Eu vou contar um pedacinho, né, da experiência que eu passei quando eu era criança. Desde eu criança, que Deus falava comigo, né, e eu falava com Deus. Nas horas mais difíceis, eu falava com Deus. Eu tinha muito medo do diabo, porque eu vi o que o diabo fazia ali no centro da minha avó, né? Mas ali no centro da minha avó, com minha mãe. Aquele demônio pegado na minha mãe, misericórdia. Que demônios perigosos, que demônios terríveis. Eu tinha muito medo do diabo, então eu não pegava. Quando eu era criança, eu não pegava com o diabo. Eu só pegava com Deus, porque eu tinha muito medo do diabo, porque eu via o que o diabo fazia ali. Quando minha mãe estava ali, que minha avó estava conversando com minha mãe,
né? Aqueles diabos com pouco abaixaram minha mãe. E aí, eu pegava, né? Já tinha medo daqueles demônios. Porque os demônios, eles eram terríveis. Eu comecei a ter muito medo deles, né? Muito mesmo. Aí então eu comecei a pegar com Deus. E glória a Deus que eu comecei a pegar com Deus, glória a Deus. Aleluia. E aí, chegando um dia, a minha mãe, né, mandou eu lavar umas vasilhas. Aí, eu peguei a gamela, né, e desci pro córrego para lavar as vasilhas. Eu desci com a raiva, porque minha mãe mandou eu lavar as vasilhas. Fui com raiva. Aí cheguei na beira do córrego, sentei a gamela com força no chão, o caneco voou, caiu lá dentro do córrego. Só que o córrego estava muito cheio, porque tinha chovido muito. Aí eu fiquei com medo de cair dentro do córrego, meu Deus, o que eu vou fazer? E fiquei pensando. Aí eu terminei de lavar as vasilhas e eu subi. Subi, ainda lembro a cor do caneco, o caneco era verde. Aí eu cheguei em casa e falei assim, mamãe, o caneco caiu dentro do córrego. E mamãe, cadê o caneco? Caiu lá dentro do córrego, mãe. E o córrego está muito fundo e a água está com muita força. Eu fiquei com medo de cair dentro da água e a água me levar. Mamãe, vai buscar o caneco, se vira. Vai buscar o caneco é do seu pai tomar café. Vai buscar o caneco. Ou você pega o caneco lá ou você apanha. Aí eu peguei, fui lá para a beira do córrego. Aí eu olhei e fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou fazer, meu pai? O que eu vou fazer? Eu lá pro céu, o que eu vou fazer? Aí eu vi uma voz falar assim, você pula de cabeça no mesmo local que o caneco caiu. E você pega o caneco, você joga ele para cima, que ele vai cair na terra. E aí quando você subir, você vai descendo devagarzinho, não vai bater contra a força da correnteza não, porque você vai morrer afogado. Você não vai aguentar. Você vai descendo, que você vai encontrar um pé de engafacão, e na hora que você vê, você gruda na galha, e você do mato, você segura mesmo, com força, para poder a água não te levar. Eu vou descendo, uns, mais ou menos uns 20 metros de distância da onde o caneco ficou. Aí eu avistei a galha a galha do mato, né, do pé de engafacão. Aí eu, quando fui passar, eu segurei, grudei no pé da engá, grudei com força, abracei com ela e eu consegui, fui puxando, fui saindo, grudando, consegui sair para a terra. Aí eu fiquei contente, eu graças a Deus, coisa de criança, né? Mas eu confiava em Deus, graças a Deus que agora eu não vou apanhar. Aí cheguei lá com um caneco, aqui mamãe, o caneco. Aí a mamãe falou assim, agora você vai tomar uma surra, para quando eu mandar você lavar as vasilhas, você lavar, mas não deixar cair as vasilhas dentro da água. Ter cuidado com as vasilhas. Aí mamãe pegou, me deu uma surra, quebrou um galho de araçá, mas me bateu, me lapeou todinha. Aí depois que ela terminou de me bater, eu peguei, fiquei com tanta raiva da minha mãe que eu não podia fazer nada. A minha vontade era de pegar ela, também descabelar ela todinha também, mas não podia fazer isso. Porque primeiro que ela era minha mãe, segundo eu não aguentava com ela. Aí eu passei a mão na enxada e na linha e desci para a beira do córrego, no mesmo local onde da engafacão, eu cheguei naquele mesmo local. Aí eu peguei, catei a minhoca tudo direitinho, aí botei a minhoca no anzol, quando eu joguei a linha dentro da água, aí
Aí vem aquele cepelho de um morobá de lis, que é um morobá bonito, bonito. Aí eu fiquei toda alegre. E falando, a gente tinha mania de falar, quando via peixe, para poder pegar e falar benza a Deus, benza a Deus. Aprendi com minha mãe, né? Benza a Deus, benza a Deus, benza a Deus. Aí eu ficava, eu benza a Deus, benza a Deus, benza a Deus. E botei o anzol na boca assim, do morobá. E o morobá ficou olhando para mim. Um segundo ele voou de lá uns 3 metros que estava ali, foi no meu dedo, deu uma dentada no meu dedo, mas deu uma dentada, uma doída. Aí eu soltei, balancei a minha mão, soltei ele longe. E caiu lá dentro do brejo. Aí nisso que eu fui correr, quando eu virei as costas, que eu fui correr, aí vem um homem amontado no cepelho de um cavalo bonito, um homem com um chapéuzão de palha, com piraí na mão, e veio tocando um boi, aquele touro enorme, aquele touro meio preto, meio marronzado, preto, com pisão, um touro bonito, com chifrão. Eu meio quando eu olhei assim, meu Deus, meu amigo, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Fiquei, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E vem aquele homem tocando aquele boi que vem quebrando o mato, metia os peitos no mato, tinha muito cajueiro, quebrando aquelas galhas de cajueiro, e ele tocando, e eu não tinha, como que eu ia correr? Aí eu peguei, ele também não olhou pra mim não, nem ele, nem o boi, nem nada. Passou ele com o boi, cavalo, com tudo pertinho de mim. Aqueles bichos passou, aquele boi bufando. Aí, e luta de lá, e luta de cá. E aí eu peguei, quando ele passou, eu saí correndo. Eu saí correndo e subiu para casa, fiquei quietinha. Não falei nada para minha mãe o que eu tinha visto. Eram as 4 e pouca da tarde. Aí, quando eu cheguei em casa, fiquei quietinha, né? Meu Deus, apanhei, pulei na água, ainda fui ver aquela assombração. Que aquilo não era boi, não era cavalo, não era homem, aquilo era uma assombração, era uma visão. E aquele morobá também não era morobá, aquilo era uma visão, aquilo era um demônio aquilo. Era um demônio. Era um demônio. Porque desde criança que eu tenho o dom de ver aonde tinha um diabo, eu conseguia ver que ali tinha um diabo. Eu conseguia ver, porque era muito demônio nas nossas vidas. Na vida da minha mãe, na vida do meu pai, na vida da minha avó, meus familiares, era muito demônio. Era tanto demônio que os demônios já pareciam a gente. Né? Os demônios pareciam. A gente via os demônios. A gente vê demônio de dia, vê demônio de noite. Né? É dom de ver onde tinha um demônio, eu via. Era muito demônio. E aquilo foi tomando muito medo. Tinha muito medo de demônio, porque a gente via os demônios. A gente via eles. Não tinha horário para a gente ver demônio, qualquer hora. Né? Quando eles queriam aparecer para a gente, aparecia, a gente via, tinha de onde ver, via os demônios. A gente tinha dom de ver. E criança, eu não sei porquê, que criança então é o que mais via diabo, era criança. Não sei porquê que as crianças viam mais o diabo que os adultos. Os adultos viam os diabos, mas as crianças viam mais. Então nós via mais o diabo que o próprio eles, que trabalhavam com os demônios. Né? E ali eu fui tomando medo de demônio, muito medo de demônio, que aí eu deixei de pegar com demônio e pegava com Deus. Quando eu era criança, eu não pegava com o diabo. Eu só pegava com Deus, porque eu tinha medo do diabo. Eu fui passar a perder o medo do diabo quando eu fiquei mulher,
moça feita, casada, né? Que comecei a perder o medo deles, que aí comecei a mexer com eles, perdi o medo de diabo. Não tinha medo de diabo. Mas quando era criança, tinha muito medo de diabo. E aí, o que aconteceu comigo? Quando minha mãe... E outra coisa que eu vou falar para vocês, vou contar com toda sinceridade. A minha mãe era pretinha igual um carvão. A minha mãe, ela tinha um beiço mais tão... Minha mãe era beiçuda, mas tinha um beição que... Era beiçuda minha mãe. E meu pai era branco, do cabelinho liso, cabelo pretinho, lisinho. Aí eu achava meu pai bonito e eu achava minha mãe feia, porque minha mãe era preta, era negra. E meu pai, eu achava meu pai lindo, porque meu pai era branco, né? Tinha o cabelo liso. Né? Aí eu gostava mais do meu pai. Já criança, eu já tinha aquela coisa com negro e com branco. Só que depois que eu cresci, hoje que eu me formei, sempre eu falo com meus filhos, olha, hoje eu queria ser igual a minha avó, porque minha avó tinha um beijo maior do que a minha mãe. Eu queria ser igual a minha avó, beiçuda. Porque se eu tivesse o beijo da minha avó, eu ia colocar um brinco no meu beiço. Eu tinha um prazer, eu falo para eles, tinha um prazer. Quer dizer, eu mudei. Mas por que eu mudei? Porque depois que eu passei por isso tudo, eu comecei a amar minha mãe, gostar da minha mãe pretinha, neguinha. Comecei a achar minha mãe bonitinha, minha mãe lindinha, né? Aí eu falo assim, ó, meu pai aí eu comecei a falar assim, meu pai, ele é bonito porque ele é branco. Mas minha mãe é bonita também porque minha mãe é negra, é neguinha, pretinha. Então todos os dois são bonitos. Comecei a achar minha mãe linda, né? Tudo depois que eu vi isso tudo, quando eu era criança. Quando minha mãe falava assim, ô Tília, vai lavar as vasilhas. Ela não precisa falar duas vezes, uma vez só, botava a gamela na minha cabeça e eu ia pro córrego. Chegava na beira do córrego, lá eu arriava devagarzinho a gamela no chão e ali eu começava a lavar as vasilhas com todo amor, com todo carinho, né? Aí chegava em casa, eu dava o pé à areia, né, que não tinha, eu nem sabia o que era bombril, não existia bombril, não conhecia bombril. Pegava a areia, lavava as panelas e ficava brilhando, eu fazia para minha mãe achar que tá limpinho, chegava com as vasilhas, botava lá, mamãe, Otília, você tá caprichando agora, tá fazendo tudo direitinho. Aí a mamãe falava, Otília, vai fazer lenha, né? Eu pegava um machado, botava nas costas, eu ia fazer a lenha, né? Otília, vai varrer a casa, eu ia varrer a casa, tudo direitinho, bem limpinho. Otília, vai botar a lenha no fogo, vai soprar o fogo, não deixa o fogo apagar. Eu fazia isso tudo com amor. Aí eu aprendi a obedecer minha mãe, eu aprendi a amar minha mãe, aí eu fui crescendo naquele ritmo, crescendo. Aí quando eu peguei 12 anos, meu pai faleceu. Um dia eu vou contar o problema que aconteceu com meu pai. Meu pai faleceu, morreu. Aí eu fui trabalhar, né? Mas meu irmão mais velho, meu irmão com 13 e eu com 12 anos, para ajudar a minha mãe, criar as meninas que ficou mais pequenininha. Aí eu fui ajudar minha mãe era assim muito parada, não tinha experiência. Eu fui para a rua trabalhar, em casa de família, né? Meu irmão foi trabalhar de ajudante de pedreiro, e nós fomos ajudando minha mãe sem experiência, e fomos ajudando minha mãe, né? Ali me formei, né? E me casei, me ajudando minha mãe, nunca deixei de ajudar minha mãe. Ajudei minha mãe até minha mãe aposentar. Nunca deixei minha mãe passar um dia de fome. Nunca deixei minha mãe passar um dia de fome. Nunca deixei minha mãe passar um dia de fome. Nunca deixei minha mãe passar um dia de fome. Nunca deixei minha mãe passar um dia de fome. Nunca deixei minha mãe passar um dia de fome. Nunca deixei minha mãe passar um dia de fome. Nunca deixei minha mãe passar um dia de fome. Nunca deixei minha mãe passar um dia de fome. Nunca deixei minha mãe passar um dia de fome. Nunca deixei minha mãe passar um dia de fome. Nunca deixei minha mãe passar um dia de fome. Nunca deixei minha mãe passar um dia de fome. Nunca deixei minha mãe passar um dia de fome. Nunca deixei minha mãe passar um dia de fome. Nunca deixei minha mãe passar um dia de fome. Nunca deixei minha mãe passar um dia de fome. Nunca deixei minha mãe passar um dia de fome. Nunca deixei minha mãe passar um dia de fome. Nunca deixei minha mãe passar um dia de fome. Nunca
E minha mãe arrumou um marido também, eu sustentava o marido dela também, eu não fazia questão, eu ajudava a sustentar ele, e aquele casal de velhos sustentando, né? Depois tudo se aposentaram, mas eles tinham aquele amor comigo, eles tinham aquele carinho comigo, né? Ah, eu sempre fui uma filha abençoada. Mas eu passei por um processo. E eu, glória a Deus, por aquele processo que eu passei. Foi muito, muito triste, muito medo. Tive muito medo de morrer afogada. Tive muito medo daquele boi me pegar, aquele touro me pegar. Tive muito medo daquele touro, porque eu não tive medo do homem que vinha montar no cavalo, mas do touro eu tive o maior medo. E eu fiquei entre a cruz e a espada, porque o Morobá estava de frente comigo, que eu joguei para lá, mas estava ali. Eu não pude cair na água, porque ele estava ali. Eu não pude correr para frente por causa desse touro que vinha. Eu fiquei ali, parado, pegando com Deus, para Deus me dar livramento, né? Eu não sabia falar livramento, mas para Deus me livrar, né? E pedir a Deus para me guardar, para não deixar aquele boi, aquele touro me pegar. Então, essa experiência que eu passei quando eu era criança, eu estou passando, né, especial para as crianças. Para as crianças obedecer seus pais, né? Obedecer sua mãe, os avós, os tios, os primos, né? Obedecer em geral. Todas as pessoas que estiverem ao redor deles. Não importa a cor, não importa se é rico ou pobre, não importa se é pequeno ou grande, mas obedecer, crianças. Obedecer. Porque hoje é diferente, não tem mais essas assombrações, essas perturbações. Graças a Deus, é difícil a gente ver uma assombração e é difícil a gente ver uma perturbação assim, que a gente pode ver com os olhos. A gente só vê perturbação, mas não é com ver, assim, com os olhos. A gente vê assim, sabe que ele tem uma coisa, um demônio ali, uma coisa contrária ali, que está perturbando aquela criança ou aquela pessoa, mas não vê como eu via, e como muitos já viram. E muitas vezes as pessoas falam que é mentira, mas não é mentira não. É mentira porque vocês nunca viram. Agora, quem já viu é que sabe. É que sabe o quanto é triste a gente ver essa assombração, né? É triste ver essas perturbações. Isso aí eu estou contando é para os pais e mães, mas especial para as crianças, né? Quando a mãe e o pai mandar fazer as coisas, ou o mais velho mandar fazer as coisas, vai fazer, vai contente. Vai contente, vai louvando a Deus, vai adorando a Deus, vai glorificando a Deus. Por teu mãe, por teu pai. Porque eu sei a falta que meu pai me fez. Que o meu pai partiu, eu tinha 12 anos de idade. Eu sei a falta do meu pai. A falta que ele me fez é perder um pai, criança, jovem, como eu perdi, né? Muitas vezes eu ficava pensando no meu pai, pensando. E o meu pai, minha mãe me batia muito mesmo. Qualquer coisa, minha mãe estava dando pancada. Meu pai era diferente.
Meu pai é diferente. Meu pai só me bateu uma vez só. Uma vez só. Em mim e no meu irmão e na minha irmã. Mas nós os três éramos mais velhos, os outros eram menorzinhos. Porque nós fizemos um papel que não deveríamos fazer. Que nós éramos endemoniados, porque não tinha condição a mulher, a lavadeira, e lavar as roupas, que era de ganho, e deixar aquela tudo bonitinho, alvinha ali no corador, a casa ficava quarando, que o sol bateu para clarear a roupa. Nós pegamos aquela roupa todinha daquela mulher, passamos lama e bosta de boi, pegamos bosta de boi, passamos tudo ali e jogamos tudo dentro do brejo. Quando a mulher chegou, cadê as roupas? Nós tínhamos jogado tudo dentro do brejo. Aí ela veio reclamar com meu pai, na minha mãe. Aí meu pai e minha mãe fez nós procurar essa roupa, nós achamos as roupas todas dentro do brejo, em termos bispinho, tiririca, tudo que era torta nesses brejos. Achei, graças a Deus nós achamos as roupas. Aí minha mãe pegou, lavou essas roupas direitinha lá e entregou para ela. Mas também eu tomei uma surra do meu pai, mas valeu a pena a surra. Porque nós fazemos um papel desse. Nós queríamos fazer isso, nós tínhamos que apanhar mesmo. Também foi só uma surra. Mas minha mãe, eu não sei nem quantas surras minha mãe me deu. Mas glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, porque eu estou aqui. Graças a Deus. Então, é mais um testemunho, né, de quando eu era criança. Que as crianças possam ouvir, os pais possam colocar para as crianças ouvir, né? Para que as crianças entendam que mãe é mãe, pai é pai. E também obedecer todos, em geral, né? Em geral. Quando passar, porque quando eu era criança, eu não passava pelo meio. Às vezes meu pai e minha mãe estavam conversando, eu não passava pelo meio. Eu nem entrava dentro de casa, a gente ficava lá de fora, sentado, brincando, até aquela pessoa sair, né, que ia embora. A gente, só quando chegava na porta, só um rabo de zóio que o pai e a mãe passavam, a gente já entendia. Né? Fomos criados com boa educação. Meu pai e minha mãe soube nos criar, nos ensinar. E por isso que os meus filhos, eu soube criar os meus filhos, todos educados, com as pessoas mais velhas, com os tios. Graças a Deus, são muito educados os meus filhos. Né? Tem defeito? Tem, todo mundo tem defeito, mas minha educação eles têm. Pelo menos eles têm educação, graças a Deus. Sabe o que é bom e sabe o que é errado. Se fizeram o errado, porque quer. Porque eu ensinei o que é bom, porque eu aprendi com minha mãe e com meu pai. E que Deus nos abençoa, Deus nos protege, Deus nos guarda. Fica com Deus.